Capítulo 145, Lamentações. Depois que o rei foi forçado a desligar a chamada para a zona de quarentena, muitas coisas ainda estavam para acontecer antes que esse longo dia chegasse ao fim. Usando o cansaço como desculpa, Lit foi escoltado para seus novos aposentos. Era uma pequena barraca individual, com cerca de 2 metros de altura e um diâmetro de apenas 3 metros. Estava completamente vazio, do lado de fora, para uma cama e uma mesa de cabeceira. Foi a menor acomodação que ele já teve. O único recurso redentor era que pelo menos ele tinha alguma privacidade. A menos que eles enfiados em um saco de dormir, não havia como outra pessoa caber. A primeira coisa que ele fez foi verificar seus poderes. Como era de se esperar, todos os tipos de magia elementar, além da luz e da escuridão, pareciam estar atolados tanto na magia falsa quanto na verdadeira. Mas enquanto a magia falsa simplesmente não dava resultado, com a verdadeira magia ele podia sentir uma obstrução. Era como tocar um objeto através de filme plástico, ele ainda podia sentir a energia do mundo ao seu redor, mas era incapaz de alcançá-lo por meios convencionais. Lit não tinha ideia de como um mundo pequeno funcionava, mas estava bastante confiante de que, em caso de necessidade, ele ainda seria capaz de usar mágica se avançasse forte o suficiente para superar a barreira invisível. O problema é o grau de conscientização que o artefato concede à vara grave. Há uma forte possibilidade de que a mágica verdadeira bem-sucedida, se não mesmo minhas tentativas, possa ser detectadas. É melhor mantê-la como último recurso. Para sua satisfação, tanto a magia espiritual quanto a mágica de fusão funcionavam sem problemas. Ou o mestre da forja que criou um mundo pequeno era um mago falso, ou ele deixara brechas de propósito, para não ser vítima de sua própria criação. Lit suspirou. Qualquer que fosse a resposta, ainda era um pequeno conforto, comparado à percepção de que ele estava perdendo controle sobre sua vida, tornando-se um fantoche em jogos nos quais não tinha interesse. Sabe, Solos, este também pode ser o pior dia da minha terceira vida. Primeiro, fui levado para a academia, depois quase fui morto, e agora fui declarado segredo de Estado. Tudo em um dia. Imagine o que poderia acontecer amanhã. Não é como se eles tivessem sequestrado você. Eles ofereceram um emprego e você aceitou. Solos não acreditou em suas próprias palavras, ela estava apenas tentando aliviar o clima. Ela sabia que, desde que vivesse em qualquer país, sempre haveria ofertas que não poderiam ser recusadas. Depois disso, as coisas ficaram desagradáveis, mas pelo menos você deve ser recompensado por seus serviços. Você pode até conseguir uma boa casa e um título nobre. Você está brincando comigo. Ele bufou. Isso seria o pior. Se eu escolher, eu pegarei dinheiro, de mãos dadas. Um título significaria ter subordinados, responsabilidades, tornar-se uma parte ativa do sistema do qual estou tentando escapar desde o primeiro dia, sem mencionar ser forçado a participar da vida social, casar e participar da política. Ele bateu a mão na mesa de cabeceira, fazendo com que ela afundasse alguns centímetros no chão macio. Droga, eu nunca quis ser um herói, nem conquistar esse mundo de merda. Meu objetivo sempre foi encontrar uma solução para o meu problema de reencarnação e viver uma vida feliz e tranquila. Agora, em vez disso, eu estou prestes a ser reconhecido pela própria coroa e, se isso acontecer, minha família sempre será usada como uma alavanca contra mim. Eu já posso sentir as algemas ao redor do meu corpo ficando cada vez mais apertadas. Mas que opções eu tenho? Matar minha própria família só para não ter mais laços. E depois o quê? Viver toda a minha vida como um monstro que eu me tornaria, sozinho, passando toda a minha vida correndo e lutando como um cachorro louco. Qual o sentido de ter todo esse poder de merda se eu não posso nem proteger as únicas 4 pessoas de quem me importo? Longe de casa, longe de seus amigos, Lit nunca se sentiu tão desamparado e sozinho. Mais uma vez, Solos colidiu contra sua condição. Ela sabia que era nesses raros momentos em que Lit se mostrava vulnerável, que segurar sua mão ou simplesmente segurá-lo com força o ajudaria a se livrar das paredes que ele havia construído para se proteger.
Mas ela era apenas um pedaço de pedra com uma voz, e não havia nada que meias palavras pudessem fazer. Lit viveu sua primeira vida passando de uma dificuldade para outra, com pessoas dizendo para ele ficar forte, que tudo vai ficar bem. Agora, como então, ele não precisava de consolo. Lit precisava de alguém capaz de ficar ao seu lado e ajudá-lo a enfrentar a maré que se aproximava. Por causa do mundo pequeno, ela era incapaz de mudar de forma ou até de usar o bolso dimensional. Solo sentiu-se inútil, desejando por um segundo ser apenas uma ferramenta irracional, não ser forçado a ver o sofrimento daqueles a quem amava e ainda ser incapaz de oferecer qualquer conforto. Na tenda do coronel, Vargrave e Killian estavam planejando o futuro à sua frente enquanto bebiam água de dragão, um dos licores mais fortes e mais caros disponíveis no Reino Grifon, com um teor de álcool próximo de 50%. NT/Ptu é mais forte e mais barata. Killian estava ouvindo vários relatórios de sua equipe, enquanto Vargrave estava revisando seu testamento. A história do garoto confirma. Os batedores descobriram onde a última batalha de Velagros deveria ter acontecido. Há de fato sinais do uso de chamas roxas. Quem quer que fossem os atacantes, não estavam dispostos a correr riscos. Algum sobrevivente? Vargrave perguntou como formalidade, sem levantar os olhos ou parar a pena. Nenhuma. Sério, não acredito que você é capaz de escrever seu testamento com uma cara tão séria. Vargrave bebeu seu copo de uma só vez, antes de recarregá-lo. Sou soldado, velho amigo. Sei muito bem que cometi um erro ao permitir que assuntos pessoais se intrometessem em meu dever, e estou pronto para suportar as consequências. Vargrave levantou o copo em um pequeno movimento, antes de esvaziá-lo novamente. Isso e 5 copos de dragão de água podem transformar qualquer rato em leão, caso contrário eu já estaria cagando nas calças, ele admitiu. Isso e ruim. Killian costumava passar mais tempo no campo do que no Palácio Real. Ele não sabia que os eventos recentes haviam tornado a rainha bastante implacável. Muito. Vargrave suspirou. Hoje em dia, um mago forte vale centenas de soldados. Sejamos honestos, nossos magos não têm a lealdade cega que as tribos do Deserto do Sangue dedicam ao seu misterioso líder. Nem investimos tanto quanto o Império Gorgon em nutrir nossos talentos. Já estamos perdendo a Guerra Fria com nossos vizinhos por acumular conhecimento e poder. Se meu destino descansasse apenas nas mãos do rei, eu poderia esperar um rebaixamento ou uma tarefa muito difícil, mas não impossível, para provar meu valor. Mas, infelizmente, como meu primeiro erro em mais de 20 anos de carreira ilustre, tive a estupidez de atravessar a rainha em seu próprio território, quase matando seu novo ganso de ouro. Deuses, eu daria tudo para voltar no tempo e dar um tapa na minha cara, idiota. Vargrave dobrou sua vontade, colocando-a em um envelope antes de passá-lo para Killian. Por favor, quando essa história terminar, conte para minha esposa. Diga a Xia que é tudo culpa minha, e não é para criar nossos filhos odiando o reino. Killian agarrou sua mão, recusando-se a pegar o envelope. Você é um excelente soldado e amigo. Tenho certeza de que encontraremos uma maneira de fazê-los perceber que executar você é um erro e tirá-lo dessa confusão. Enquanto houver vida, também haverá esperança. Capítulo 146, Prisioneiro. No dia seguinte, graças a uma noite inteira de sono, Lit recuperou a calma e começou a planejar seus próximos passos. Primeiro, ele precisava encontrar uma cura para todos os 4 tipos diferentes de parasitas. Não era apenas uma questão de usar esse conhecimento para guiar das sombras os curandeiros e alquimistas. Ajudar a coroa a desenvolver um feitiço ou droga falsa era de importância secundária. A prioridade era encontrar uma cura para si mesmo, para que, mesmo que tudo desse para o sul e as pragas se espalhassem para o resto do reino, ele ainda seria um mestre de seu próprio destino. O parasita bloqueador de mana era o que mais o preocupava. Ao contrário dos outros, não causou nenhum dano direto ao hospedeiro, mas sem mana, o mágico era como uma águia sem asas. Lit não tinha ideia se isso teria o mesmo efeito nos despertos, mas ele não estava disposto a correr riscos desnecessários. O primeiro parasita que ele estudou foi o que transformou a magia de cura em feridas.
Era o único com quem ele já estava familiarizado, tendo tratado seus efeitos no passado. Ele poderia usar essa vantagem para entender rapidamente como os parasitas funcionavam e depois aplicar esse conhecimento para erradicá-los para sempre. Do lado de fora de sua tenda, Lita encontrou um soldado esperando por ele. Bom dia, senhor. O coronel me enviou para acompanhá-lo até a tenda dele para um interrogatório matinal. Apesar de ambos estarem usando uma máscara, Lita podia ouvir a voz do soldado cheia de curiosidade. Suas roupas de fazendeiro se destacavam como um polegar dolorido, mas com a dimensão do bolso ainda offline, ele não tinha muita escolha. Mal amanhecia, mas o acampamento já estava cheio de atividades. Quando ele entrou, Killian e Varigrave se levantaram de suas cadeiras, convidando-o a se juntar a eles no café da manhã. Com tudo o que aconteceu no dia anterior, Lita havia pulado o jantar, então ele estava morrendo de fome. Ele não gostava de Varigrave, mas em seu livro A Fome Venceu o Orgulho com uma pontuação alta. Os móveis da tenda haviam sido trocados, a mesa e a cadeira de madeira não estavam mais à vista, substituídas por uma menor mesa quadrada de jantar. Esse é definitivamente o meu tipo de interrogatório: ovos, salsichas, bacon, tudo tinha um cheiro delicioso. Lita encheu seu prato, esperando por uma explicação. Fico feliz em ver que você se recuperou completamente. O corte na moeda é uma jogada inteligente, ajudará você a se misturar. As palavras de Killian fizeram pouco sentido para ele. Até observar seu reflexo em um copo, ele descobriu que não apenas seu cabelo estava de volta, mas também todas as marcas de queimadura haviam desaparecido, sem deixar cicatriz ou descoloração. Solos, quando diabos aconteceu? Ontem à noite. Parece que quando você dorme, suas habilidades de cura se tornam fortes o suficiente para fazer fronteira com a regeneração. Não havia nada que eu pudesse fazer para impedir isso, e você estava exausto. Quais são os planos para hoje? Lee tentou mudar de assunto. Esse tipo de cura era sofisticado demais para um aluno simples e, mesmo que ele quisesse, não era capaz de replicá-lo. O estado de emergência nacional foi declarado ontem. Até o final de hoje, os curandeiros das 6 grandes academias devem chegar. A voz de Varigrave era firme, mas pelos olhos injetados de sangue e pelas olheiras ao redor deles, Lita presumiu que o coronel passara uma noite sem dormir. Para evitar a repetição da sabotagem que custou sua vida a Velagros, enviei um detalhe para escoltar os grupos aqui com segurança. Levará pelo menos até amanhã para organizar uma moradia adequada para todos e explicar a situação. Enquanto isso, tenho que pedir para você continuar trabalhando nas pragas. Apesar do apagão de informações, as notícias sobre Cambria estão se espalhando. Temos que resolver essa situação antes que nossa fraqueza seja exposta aos países vizinhos. Quando você terminar de comer, eu gostaria que você usasse essas roupas. Varigrave tirou de seu amuleto dimensional um uniforme militar cinza composto por botas de couro, calça de linho cinza e camisa com um ponto branco nos 2 ombros, luvas brancas e uma máscara da mesma cor. Sua roupa atual faz de você um alvo fácil. Tenho razões para acreditar que existem traidores até entre nós. Esse uniforme, em vez disso, simplesmente o identificará como um médico da peste. Esse status lhe concederá vários privilégios, entre os quais a livre circulação em todas as instalações e a autoridade sobre os soldados. Alguma pergunta? Sim, falando de privilégios, posso recuperar a capacidade de usar itens dimensionais e todos os tipos de feitiços. Eu sinto muito. Varigrave sacudiu a cabeça. Mas não posso atender a nenhum dos seus pedidos. O protocolo para conceder tais privilégios dentro do mundo pequeno é classificado e você ainda é um civil. Lita rangeu os dentes, mas permaneceu em silêncio. Ele notou como Killian mantinha seu amuleto de comunicação no bolso, em vez de guardá-lo. Isso, juntamente com o fato de várias tendas serem utilizadas como armazenamento de alimentos, significava que, além da Varigrave, provavelmente ninguém poderia usar itens dimensionais. Algum outro pedido? Não. Lita passou o resto da manhã estudando o parasita anticura.
As pessoas com feridas abertas foram os sujeitos de teste perfeitos, pois facilitou a extração tanto do parasita quanto das toxinas. Além disso, sendo o parasita com a maior taxa de mortalidade, daria a ele a oportunidade de estudar o que aconteceu após a morte do hospedeiro. Primeiro, Lee tentou se apossar de um único parasita com magia espiritual. Acabou sendo extremamente difícil, pois a criatura estava envolvida com toxinas que interromperam o fluxo de mana. Uma vez que ele conseguiu, o parasita entrou em um espasmo, causando muita dor no paciente, apesar de já estar fortemente sedado. Seu próximo passo foi tentar se livrar das toxinas antes de tentar remover o parasita, mas foi ainda pior. A criatura acabou por não ser muito exigente, consumiria não apenas a mana do hospedeiro, mas também a que Lee gastou para liberar as toxinas. A dupla alimentação teve um efeito revigorante sobre o parasita, que rapidamente liberou mais toxinas, restaurando o equilíbrio. Para adicionar insulto à lesão, sua tentativa desencadeou o ciclo reprodutivo. Lee não sabia quanto tempo levaria para os ovos eclodirem, mas ele avaliou que, uma vez que isso acontecesse, seria impossível até mesmo para ele salvar o paciente. Droga, o criador deles também é um verdadeiro mago ou é ainda mais paranoico do que eu. Só espero que seja o último caso, caso contrário, todo o reino está ferrado. Essas coisas são uma obra-prima, enquanto eu ainda estou preso em o básico de nível 4. Durante a tarde, ele decidiu mudar de abordagem. Ele precisava de mais informações para elaborar um plano decente, então foi ao necrotério. Graças à nova e aprimorada visão da vida, ele conseguiu ver a aura da morte em torno de um cadáver. Dessa forma, mesmo que o revigoramento fosse inútil em objetos inanimados, ele ainda poderia encontrar os parasitas, sobrevivendo ou não ao hospedeiro. De qualquer forma, ele poderia aprender muito, talvez até coletar amostras para os alquimistas estudarem. Despercebido para ele, 3 figuras furtivamente o seguiram enquanto ele caminhava pelo acampamento, pedindo instruções. O necrotério estava localizado em uma barraca maior que o próprio hospital de campanha. Não havia cortinas dentro, era como uma sala enorme. Era perfeitamente iluminado por pedras mágicas amarelas penduradas no teto, enquanto vários cristais azuis eram gravados no tecido da tenda, emitindo constantemente um ar frio. A temperatura lá dentro era tão baixa que Lee podia ver seu hálito em vapor. Todo o espaço estava cheio de prateleiras de metal, onde inúmeros cadáveres haviam sido alinhados após serem embrulhados com cobertores especiais que ajudavam a impedir a decomposição. Os recém-falecidos, em vez disso, estavam em um espaço aberto a poucos metros da entrada, ainda deitados nas macas com as quais haviam sido trazidos. Lee ficou surpreso ao encontrar o corpo do homem que ele havia visitado no dia anterior. Sua perna ainda estava aberta, seu rosto tinha a palidez da morte, mas pelo menos ele parecia em paz, finalmente livre da dor. Lee ainda lembrava que a maioria dos parasitas estava localizada, então ele tentou conjurar uma cúpula de ar para se proteger de respingos de sangue e uma faca de ar para cortar a carne. Explosão. Esqueci que não tenho mais magia do ar. Preciso de um maldito cirurgião. Sem mágica, acabarei massacrando o corpo e, adeus, pequenos e delicados parasitas. Antes que ele pudesse sair, a cortina da tenda se abriu. Um soldado mascarado apontou uma espada para ele. Não tente pedir ajuda, a barraca é a prova de som. Sua voz ficou ainda mais ameaçadora pela máscara da peste. Ou você me segue obedientemente, ou seu irmão vai morrer. Continua no próximo vídeo.